Doutor Osiris, o senhor tem uma longa experiência na indústria aeronáutica, particularmente dentro da Embraer. Conta rapidamente como foi a sua experiência dentro da Embraer. Bom, precisa ver onde a gente começa essa história, senão ela fica muito longa, né? Na realidade, nós começamos a trabalhar e nos interessar por programas de indústria aeronáutica brasileira quando estava no CTA, ainda no tempo do Departamento de Aeronaves do CTA. Foi onde estavam quase todos os fundadores da Embraer e muitos dos engenheiros que depois vieram a fazer parte da equipe Embraer. Osiris Silva, o Michel Cury, Heitor Serra, Antônio Garcia da Silveira, Guido Pessotti, um grande número de nomes que são hoje tradicionais aí, fundadores e pioneiros mesmo dessa indústria aeronáutica brasileira. Nós formamos pelo ITA todos esses nomes que eu citei. Foi em 61, né, doutor? Em 61, comecei a trabalhar no CTA em 62, fui trabalhar no Departamento de Homologação de Aeronaves. E eu fui fazer um estágio em 1964 na França, voltei em 65. E enquanto eu estava na França, veio aqui ao CTA o senhor Max Host, que era um projetista industrial francês, que tinha criado uma empresa de grande sucesso na França, mas que depois, por razões políticas, ele acabou se afastando da própria empresa que ele criou, e ele estava querendo fabricar um avião bimotor, motor a pistão, que ele levou para o Marrocos inicialmente e não conseguiu nada, não havia, vamos dizer, infraestrutura adequada. E ele se lembrou de pessoas que ele conhecia no Brasil, que eram engenheiros do ITA, que tinham feito estágio na fábrica dele. E ele, então, escreveu uma carta para um desses engenheiros, que trabalhou conosco, inclusive, no CTA há muitos anos, perguntando se não havia interesse no Brasil de fazer uma aeronave aqui, etc. Ele, então, convidou o senhor Max Host a vir a São José dos Campos para, inicialmente, um contato com a Neiva, que era a única empresa que fabricava avião no Brasil naquela época. Aviões pequenos, né? Aviões pequenos, tanto a Neiva quanto a Aerotec eram aviões pequenos. E o pessoal viu logo que fazer um bimotor estava fora do alcance não só financeiro deles, como também tecnológico. Então levaram o seu Max Host ao CTA e propuseram que ele fosse incorporado à equipe do CTA para fazer o desenvolvimento de uma aeronave lá dentro. Então eu recebi uma carta do Osiris lá em Paris, eu estava fazendo estágio dentro do Ministério da Aeronáutica nessa época, por coincidência, dizendo que tinha estado aqui o senhor Max Host e tal, e qual era a impressão que as autoridades francesas tinham dele como técnico, como empresário e como construtor de aviões. Que na França existe uma categoria de pessoas que são os empresários construtores. São pessoas que começaram, isso tem inúmeros exemplos. O Marcel Dassault, uma das maiores empresas aeronáuticas do mundo, conhecida, era o Marcel Dassault. E, aliás, a França França é um país que é historicamente uma potência nessa área. Exatamente. Né? E esse pessoal era conhecido como construtores de aviões. Eles não eram nem engenheiro, nem projetista, ele era construtor de aviões. Então eu fui lá no meu chefe, lá no estágio, e ele disse, olha, o Max Host realmente é um homem de grande valor. Ele só tem um temperamento muito difícil, é muito difícil tratar com ele, porque ele é briguento e tal, mas fora disso ele é uma pessoa realmente que tem muita experiência. Ótimo. Aí eu mandei um bilhete para cá para o Osiris, um cartão postal. Você já conheceu o Osiris? Ele estudou com você no ITA, né? Não, nós trabalhávamos juntos. Já trabalhava, mesmo no ITA também, né? Não, o ITA, mas eu estava um ano à frente dele. Tá, né? Vocês se conheciam só de vista. Conheci de vista. Depois fomos trabalhar juntos no mesmo departamento. O Piva, o Osiris, eu, o Michel, essa turma que eu já citei. E então o CTA fez um acordo com ele para orientar o desenvolvimento de uma aeronave dentro do departamento de aeronave do CTA. Só que o avião que ele propôs era um avião motor a pistão. Quando o CTA fez a proposta ao Estado-Maior da Aeronáutica de fazer aquele avião, o Max Host tinha um projeto completo praticamente, todo desenho, caixas e caixas, porque quando eu cheguei da França, ele estava aqui já em São José, eu cheguei 15 dias antes dele. Porque eu me lembro que o Osiris foi buscá-lo no Porto de Santos, e depois um caminhão do CTA foi trazer a bagagem dele, que era
90% constituída por estudos e relatórios e plantas, etc. Desse avião que ele queria fazer. Quando o Estado-Maior examinou aquela especificação, disse, não, isso aqui não é o que nós queremos. Nós queremos um avião turbo-hélice, para começar, não um avião com motor a pistão. Queremos um avião para 6 a 8 passageiros, o avião dele era só para 4 a 6, para substituir um avião que a FAB tinha em grande número, que era o Beechcraft D-18 ou C-18, dependendo do modelo. Que a FAB tinha esses aviões que eram excedentes de guerra, o Brasil comprou uma porção de excedentes de guerra. E já estavam na hora de ser Só que já substituídos. estavam obsoletos e muito cara a operação. E aí, então, aquele trabalho todo que o senhor Max Holst tinha trazido não serviu para mais nada. E a equipe nossa do departamento, junto com ele, orientados por ele, fizemos a especificação do Bandeirante, que seria um avião turbo-hélice, bimotor. Isso era 1968? 65. 65? Junho de 65. E isso a toque de caixa, porque o Estado-Maior falou, não, então traz uma nova proposta aqui. Então, fizemos esse trabalho, isso com a participação grande já dos engenheiros, do nosso corpo de engenharia, do departamento, e essa especificação, então, foi levada pelo CTA para o Estado-Maior. E aí o Estado-Maior gostou, era aquilo que ele queria. Claro, nós fizemos uma especificação de acordo com os desejos do Estado-Maior. E o Estado-Maior aprovou, mandou para o ministro da Aeronáutica, que era o brigadeiro Eduardo Gomes, na época. O Eduardo Gomes aprovou o projeto. Eu tenho cópia até hoje do despacho que ele assinou. Aprovo com uma condição: não sejam acrescentados recursos orçamentários no presente exercício para o projeto. O pessoal começou a busca de recursos e a diretoria do material da aeronáutica transferiu algum recurso para o CTA. Por quê? Porque tinha um diretor de material no Rio de Janeiro. A diretoria do material era o órgão do governo, da Força Aérea que tinha mais dinheiro. E o diretor era um engenheiro militar, quer dizer, brigadeiro, ele já era major brigadeiro nessa época, que tinha um curso de engenharia na França. Ele tinha estudado na École Nationale Supérieure lá de Paris. Então ele tinha uma cultura francesa muito avançada e ele gostava da França. Então o fato do Max Holst estar sendo o orientador do projeto aqui ajudou a que ele então arranjasse dinheiro. Daí então começou o projeto do Bandeirante. Depois que voou o Bandeirante, nós começamos uma campanha de divulgação, fomos para Brasília. O presidente da República voou no protótipo do Bandeirante, que era o general Costa e Silva, junto com 3 ministros de Estado, o vice-presidente da República. Foi um grande evento lá em Brasília. E depois ele assinou a lei que criou a Embraer em agosto de 69. Aí depois você passou ali, você chegou a ser o diretor, você foi o diretor de produção, o primeiro diretor de produção, é isso? Aí, quando o senhor foi feita a lei, em 69, nós começamos a preparar os estatutos, como é que ia ser a empresa, isso tudo todo foi feito dentro do CTA. E o ministro da Aeronáutica, junto com o diretor do CTA, que nessa época já era o brigadeiro Paulo Vitor, um homem que teve uma participação excepcional também nesse processo todo, decidiu que quem ia ser os dirigentes daquela nova empresa tinha que fazer parte da equipe que estava orientando o projeto desde 65. Apenas um elemento que era da área financeira, que obviamente tinha que vir de fora, porque nós não tínhamos essa atividade lá. Isso era tudo centralizado no CTA. E quando foi no último dia, 30 de dezembro de 69, foi feita a Assembleia Geral de Constituição da Embraer e eleição da primeira diretoria. Então foi nessa data que foi lá no Rio de Janeiro, no Salão Nobre do Ministério da Aeronáutica, que foi feita a Assembleia Geral, que elegeu Osíris como diretor superintendente, eu como diretor de produção, o engenheiro Garcia como diretor de relações industriais, o Alberto Marcondes, que era do Banco do Brasil, foi chamado para trabalhar na Embraer como diretor financeiro, o Guido Pessotti, que era da nossa equipe de projetos, como diretor técnico, que se tornou depois o grande líder dos desenvolvimentos da Embraer, e o coronel Renato Zé da Silva, que era diretor comercial.